Graça e paz, povo de Deus, quero compartilhar uma breve meditação para o meu e para o teu coração. Algo que está queimando no meu coração há alguns dias, que eu acredito que o Senhor falou comigo. Eu acredito que vai fazer sentido para alguém aqui também. E eu gosto sempre de deixar salvo, porque eu entendo que quando o Senhor fala comigo, em primeiro lugar Ele fala para mim, e depois eu acredito que através da minha vida eu consiga alcançar alguém que esteja passando pela mesma situação. Então, a palavra que eu quero meditar com vocês está no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, a partir do versículo 2, que vai dizer o seguinte: Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Somente até aqui. Durante 40 anos, o Senhor guiou o povo, durante o deserto, sempre provendo. Se você for ler um pouquinho mais abaixo, ele vai dizer: durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Então, em todo tempo, o Senhor ele vai nos provar para saber de fato o que existe dentro do nosso coração. Porque no decorrer da Bíblia, quando você for tendo intimidade com o Senhor, tendo curiosidade de conhecê-lo, você vai entender que o Senhor permite sim as provações. Desde lá do começo, desde quando o Senhor saiu com o povo, caminhando pelo deserto, rumo à terra a ser conquistada, o Senhor em todo tempo provava o coração dos seres humanos, dos filhos dele, para saber de fato o que existiam ali. E o Senhor sempre ensinando: guardem os meus mandamentos, guardem os meus mandamentos. E as pessoas por vezes murmuravam, não entendiam o que o Senhor estava tentando nos dizer ali. E meus amados, quantas vezes eu e você nós somos provados pelo Senhor e nós não compreendemos aquilo que o Senhor deseja fazer ou deseja nos ensinar. Porque eu tenho aprendido que toda provação ela vem para nos testar, para nos provar ou não. E mesmo quando a gente não é aprovado pelo Senhor, o Senhor ele nos exorta, ele tem o intuito de nos fazer aprender o que ele quer para nós, para nos direcionar pelo caminho certo, para nos direcionar rumo à terra prometida, ao lugar que ele deseja para mim e para você. Eu lembro também da história de Jó, que tem um versículo que vai dizer assim, vou até ler para vocês, que vai dizer assim: quando o Senhor fala para Satanás, então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passar por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus. E mais abaixo, Satanás vai revidar e vai falar com o Senhor: mas também, será que não é porque ele é abençoado pelo Senhor, pelas tuas mãos, porque o Senhor fizeste com que os bens dele se multiplicassem, E aí Satanás tenta ali dialogar com o Senhor, tentando mostrar para o Senhor: será que ele não murmura por tudo que ele tem? E em momento algum, o Senhor cita aquilo que Jó tem, de matéria, de espécie, de dinheiro, sabe? O Senhor, ele fala de Jó, mas falando sobre o ser dele, sobre ele ser uma pessoa íntegra e reta. Porque, meus amados, em todo momento, quando eu falei lá atrás que o Senhor prova o nosso coração, ele prova de fato para saber o que existe no nosso coração, Se a gente é bondoso, se a gente é misericordioso, se a gente tem compaixão. Em momento algum, o Senhor, ele fala de nós, nos lembrando aquilo que a gente tem. Olha o meu servo Jó, ele tem carro, isso e aquilo. Não, o Senhor fala: olha o que o meu servo Jó é. Ele é um homem íntegro, ele é um homem reto, um homem que teme ao Senhor. E Satanás sempre mostrando o que ele tem. Então, você consegue distinguir que o inimigo ele sempre vai tentar nos mostrar o que a gente tem ou nos fazer querer ganhar algo mais. Mas o Senhor, na sua humildade, bondade e misericórdia, ele sempre vai nos lembrar quem nós somos. Em primeiro lugar, ele sempre vai nos lembrar quem nós somos e não aquilo que a gente tem, sabe? Porque o que conta mais é quem a gente é, não é o que a gente tem. Isso tem que ficar bem claro para mim e para você. E em toda e qualquer situação ou circunstâncias que o Senhor nos permite sermos provados, que a gente possa ter humildade e que a gente possa glorificar o nome do Senhor. Porque eu aprendo aqui também com Jó, que Jó vai falar uma coisa muito importante no versículo 21. No saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, se Jó perdeu um bem, o louvor de Jó era: bendito seja o nome do Senhor. Quando Jó ganhava algo, o louvor de Jó era: bendito seja o nome do Senhor. Quando Jó perdia um filho, o louvor era: bendito seja o nome do Senhor. Quando Jó ganhava um filho, o louvor era o mesmo: bendito seja o nome do Senhor. E eu aprendo também que toda aprovação, meu amado, ela tem um tempo.
pra acontecer na minha e na tua vida, sabe? Lá em Cantares também, a partir do versículo 2, perdão, do capítulo 2, a partir do versículo 11, vai dizer assim: porque eis que passou o inverno e a chuva cessou e se foi. Apareceram as flores na terra, chegou o tempo de cantar. Oh, aleluia! Vai chegar o tempo. Aleluia! Então, meu amado, vai chegar o tempo de cantar para mim, para você, se você permanecer fiel, esperando o tempo certo do Senhor. Porque assim como existem 4 estações no ano, o verão, o inverno, o outono e a primavera, todas essas estações elas passam, deixando um aprendizado para mim e para você. Então que a gente possa se apegar em cada estação que a gente estiver e tentar compreender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar, porque tudo, absolutamente tudo aquilo que o Senhor faz na minha e na sua vida tem um propósito. Não é em vão que eu e você estamos passando por essa estação, sabe? Então que você possa guardar essa mensagem no teu coração, na certeza de que o Senhor ele está passando contigo neste vale, neste inverno, ou neste verão, ou nessa primavera. E lembre-se, todas as estações passam, sejam elas boas ou ruins. Saiba aproveitar esse tempo. Um beijo grande, que Deus te abençoe.